Pronto, então começando. Então, esta nossa sessão é dedicada hoje à Communication on Progress, que basicamente é a terminologia que foi utilizada para o reporte anual daquilo que as organizações fazem em prol do compromisso que assumiram para com os 10 princípios do Global Compact e para também com a Agenda 2030 das Nações Unidas. Portanto, isto começou já longe, em 99. Eu penso que a maior parte de vós já ouviu esta história. Portanto, isto começa em Davos. Houve esta ideia de trazer as empresas para o centro da ação, porque acreditava-se, nesta altura, que a sustentabilidade, o desenvolvimento sustentável só poderia acontecer se de facto as empresas estivessem a bordo e deixar de ser apenas uma coisa que era tratada até aí pelas organizações non-business, as ONGs, e também pelos governos e pelos países. E, portanto, nesta altura houve este compromisso de criar esta iniciativa. Na altura foi por Kofi Annan, e a iniciativa nasce então em 2000 com 9 princípios na altura, ainda não tinham a anticorrupção, o 10º princípio, uh, que basicamente estava agrupado, ou ainda hoje está agrupado, em 4 áreas: direitos humanos, práticas laborais, ambiente e anticorrupção. Estas 4 áreas têm dentro delas 10 princípios. São esses 10 princípios que são o compromisso base das organizações, e o reporte que é feito anual é, no fundo, para demonstrar que a organização está, de facto, a trabalhar para ajudar nesta agenda global. A partir de 2016, que foi quando entrou em vigor a Agenda 2030 das Nações Unidas, uh, houve aqui, enfim, a ideia de, além, ou seja, trabalhar nestes 10 princípios como se fosse quase uma carta ética da organização, mas depois, em tudo aquilo que for possível a organização trabalhar enfim, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, para as 169 metas. Então, seria muito útil que, naquilo que é a sua atividade normal, a organização também priorizasse ou colocasse na sua materialidade alguns destes objetivos, para que também possa contribuir de uma forma mais alargada para aquilo que é a agenda do desenvolvimento sustentável da humanidade. A iniciativa neste momento tem cerca de quase 23 mil empresas, tem 2.500 membros não empresariais, a quem não se aplica a COP. Portanto, tudo o que é organizações não empresariais não tem que fazer COP, mas tem que fazer uma COI, que é uma terminologia que basicamente é uma Communication on Engagement, em que aquilo que a organização também demonstra é o que é que está a fazer para difundir esta mensagem naquilo que são as suas partes interessadas. E, portanto, tudo aquilo que são universidades, fundações e etc., que estão, associações empresariais, que estão no Global Compact, não têm que preencher a COP, mas têm que enviar de 2 em 2 anos ou anualmente um relatório sobre aquilo que estão, sobre os esforços que estão a desenvolver para envolver as suas partes interessadas e evangelizar esta mensagem das Nações Unidas. Estamos em mais de 160 países, temos mais de 60 redes locais. Algumas agregam vários países, e por isso é que existem 160 países participantes e só 60 redes locais. E, enfim, estes números já estarão mais atualizados hoje em dia, mas há cerca de um meio ano atrás eram mais de 87 milhões de empregados, aliás, 1.000 empregados nas empresas participantes do UN Global Compact. E, portanto, é uma iniciativa que tem uma expressão bastante, enfim, alargada naquilo que é enfim, iniciativa global de sustentabilidade. Há quem diga até que é uma das maiores iniciativas de sustentabilidade do mundo. Portanto, aquilo que referi é isto, ou seja, a nossa política corporiza-se num agir com responsabilidade, ou seja, quase numa carta ética, e depois identificar oportunidades naquilo que é a Agenda 2030 das Nações Unidas. Indo agora para a COP, e eu vou acelerar um bocadinho porque eu tenho aqui bastantes slides, mas eu acho que o que interessa depois também é vocês colocarem as vossas dúvidas. Basicamente, a COP nem sempre foi assim, portanto, ela é assim há 4 anos para cá, sensivelmente. Antes poderia ser corporizada através de um relatório
que não tinha propriamente um formato específico, em que apenas se exigia que a organização identificasse para que princípios é que estava a trabalhar. A partir de determinada altura, entendeu-se que fazia todo sentido agregar estes valores e depois que eles pudessem ser trabalhados e pudessem depois ser feitas publicações sobre aquilo que era o progresso que estava a ser feito pelas organizações. Esta COP, o que ela pretende também construir é, para todas as organizações que estão no Global Compact, reforçar a sua credibilidade e o valor da marca, porque ao demonstrarem este progresso, e ele, na verdade, vai ficar sempre disponível no site das Nações Unidas. Basicamente, o que estão a dar é um sinal de transparência e, portanto, se aquilo que dizem não é verdade, naturalmente que os vossos parceiros poderão eventualmente vir a dizer: olhem, atenção que isto não é verdade, ou seja, ou isto não é bem assim. Portanto, o que se pretende com esta COP é que, de facto, a organização, quando comunica isto, o que ela tem também é quase um certificado de que aquilo que está a comunicar é, de facto, corresponde à verdade. Ajuda aqui a demonstrar o progresso e o desempenho e medir aquilo que estão a fazer. Ao fazerem todo este questionário, que é longo, para quem já o preencheu, sabe que nem todas as perguntas muitas vezes são de fácil resposta, nem todas as perguntas muitas vezes podem ser respondidas, mas a verdade é que cria aqui um roadmap para identificar aquilo que a empresa está a fazer ou aquilo que deveria estar a fazer e não está a fazer. E, portanto, cria aqui, dá pistas para alguns gaps que se vão encontrando e depois reformular uma estratégia para o próximo ano que já inclua esses mesmos gaps. E como esta COP, pelo menos para quem preenche o questionário e não submete só o relatório de sustentabilidade, porque isto também é possível, e eu vou dizer isso mais à frente, permite depois comparar dados, ou seja, podem ser feitas aqui depois análises que são divulgadas e também vou mostrar à frente onde é que isso está disponível para consulta, em que pode de facto perceber-se como é que o setor está a comportar ou como é que o país está a comportar em determinada matéria. Portanto, avançando, que depois tenho aqui algumas coisas que já estão um bocadinho repetidas. Pronto, basicamente, para as grandes organizações, na verdade, que já fazem o reporte, até sobre alguns referenciais internacionais, isto não é bem uma novidade, mas para pequenas e médias empresas, ou até microempresas, que, na verdade, ainda não têm nenhum tipo de relatório, nós acreditamos que esta COP é uma ferramenta importante para que as empresas, estas pequenas empresas, possam demonstrar o seu compromisso para com a sustentabilidade e possam também ter peças que possam disponibilizar às suas partes interessadas quando assim é solicitado. E, portanto, isto ajuda também, sobretudo, as PMEs aqui a escalarem um bocadinho este trabalho em matéria de desenvolvimento sustentável. Os objetivos: promover a responsabilidade sobre o desempenho da empresa em matéria de sustentabilidade, incentivar a aprendizagem contínua junto das empresas, impulsionar o seu desempenho em sustentabilidade e melhorar o acesso das partes interessadas a informações das empresas, àquilo que vocês vão reportando. Para a COP, há dois requisitos que são essenciais e para quem já a preencheu, eu penso que enfim, conhece estes dois requisitos. Um deles é a declaração de CEO, em que ele basicamente o que está é a reforçar ou reassumir o seu compromisso para com a iniciativa, ou seja, está a reforçar que, de facto, a organização que gera, ela está a trabalhar em prol dos 10 princípios e da Agenda 2030 das Nações Unidas, e depois tem um questionário sobre o desempenho da empresa em várias áreas, e que basicamente vão cobrir os princípios, os 10 princípios e os ODS. Como eu referi há pouco, a organização, diria eu, numa fase inicial, se não se tem um relatório de sustentabilidade e se de facto não tem disponibilidade ou, enfim, entende que por uma questão de, enfim, facilidade, é mais útil ou é mais fácil submeter o relatório de sustentabilidade, então
Ao invés de preencher o questionário, a organização pode submeter o relatório de sustentabilidade. Acreditava-se que este era o último ano em que isso podia acontecer, porque o objetivo é deixar de poder ser assim e ser sempre só o questionário, mas numa reunião que tivemos a semana passada, global, já foi dada aqui também a indicação de, tendo em conta o contexto e etc., permitir ainda em 2027 que o relatório de sustentabilidade possa ser substituído, ou melhor, possa substituir aquilo que é o questionário. De qualquer forma, o nosso enfim, a nossa indicação, a nossa sugestão é que façam o questionário. O questionário pode ser mais trabalhoso, mas a verdade é que não vai, quem já tem relatório de sustentabilidade não vai ter mais trabalho do que aquilo que já teve, ou seja, tudo aquilo que o questionário vai pedir, o relatório já tem. E a verdade é que a informação da empresa fica mais sistematizada e quem quiser consultar acaba por ter mais facilidade no acesso a essa mesma informação. E depois, naturalmente, com o questionário, a empresa também está a contribuir para aquilo que são as análises de benchmarking que são feitas anuais pelo UN Global Compact. Ahm, a declaração do CEO, ela surge de forma automática, deve ser preenchida e assinada eletronicamente. Portanto, aqui o assinado eletronicamente não é necessário nenhum cartão de cidadão, não é preciso de nenhuma plataforma, ou seja, basta lá colocar o nome, e, enfim, e o nome, ou então também depois o nome da pessoa que recebeu os poderes para poder preencher essa mesma declaração. Portanto, não é preciso fazer nenhuma carta em papel e depois digitalizar e depois assinar e etc. Portanto, não é preciso nada disso. Está lá a carta, é só preencher e fica automaticamente disponível na COP. E depois o questionário, que tem que ser todo preenchido e depois é enviado online ou então, em alternativa, como eu referi, o upload do relatório. Pronto. O que é que devem ter para quem nunca, para quem é, enfim, quem tem esta função pela primeira vez de preencher a COP, o que é que deve ter em atenção quando começa? Por um lado, perceber que compromissos públicos é que a organização tem. Portanto, existe, como sabem, um PDF e um Excel que tem todas as questões que o formulário online tem. E, portanto, pode ser um bom instrumento para recolher informação antes de começar a preencher na plataforma. Mas a verdade é que antes de tudo isto acontecer, é importante que a pessoa ou o departamento que vai responder a isto possa reunir aqui alguma informação preliminar para que depois ser mais fácil o seu preenchimento. Políticas existentes na empresa, que targets é que tem, metas é que tem, enfim, como é que mede o desempenho, como é que são rastreadas determinadas medidas e a sua aplicabilidade. Um, depois, se existem riscos, se eles são identificados, que tipo de processos é que existe de auditoria, enfim, como é que se pode mitigar riscos, como é que se podem fazer aqui mecanismos para acompanhar o desempenho em relação ao risco identificado. Enfim, vários temas que quem preenche a COP deve ter em conta e, portanto, eu diria que este é um trabalho de toda a organização, porque, na verdade, a pessoa que vai preencher a COP não tem esta informação toda. Ela, no fundo, o que ela faz é agrega informação de todas as áreas para depois poder disponibilizar isto na plataforma. Ahm, Como é que se preenche a declaração do CEO? Ela deve ser assinada na plataforma, depois já lá vamos, eu vou dar um exemplo prático mesmo na plataforma. Faz a assinatura digital em que indica o nome, o cargo e o nome da empresa e a capacidade de assinar em nome do CEO. Portanto, esta é a declaração que aparece. Quando o CEO assina diretamente, esta parte aqui em baixo, este quadrado aqui, fica em branco. E aqui também, porque não, ou seja, não é da parte do high level que está a assinar, portanto é mesmo o high level que assina. Se por acaso é alguém da sustentabilidade ou de recursos humanos, ou enfim, ou de outra área que está a preencher e que recebeu essa indicação de CEO, então tem que depois aqui, se aplicável, completar o nome da pessoa que recebeu essa informação, deve aqui preencher então o nome dessa pessoa. Isto não vai ser publicado na plataforma.
desculpem, na plataforma. E depois aqui tem que colocar aqui o pisco a dizer que de facto recebeu essa permissão para submeter a declaração e a COP em nome do CEO. O questionário é bastante abrangente em termos de perguntas, tem cerca de 66 questões principais e depois tem outras que se desdobram dentro de questões. Quando eu respondo a uma, se eu respondo determinada coisa, ele depois abre outras questões, subalíneas, que podem dar origem a novas perguntas. É sempre relacionado com os ODS e com os princípios. Ele basicamente está desenhado com estas áreas para, fundamentalmente, ajudar aqui a identificar o progresso da organização nestes 10 princípios, e, portanto, está, sobretudo, e ele tem, enfim, ele tem sofrido, enfim, não sofreu muitas alterações, mas sofreu algumas, nomeadamente a introdução da materialidade e etc., que ajuda aqui também a que este questionário esteja alinhado com aquilo que são estándares internacionais sobre esta matéria. E, portanto, ele o que vai fazer naquilo que é o seu desenho, vai ajudar aqui a fazer correr aqui as áreas que, para nós, Global Compact, são críticas dentro das organizações, e que ajudam aqui a organização a identificar aquilo que está a fazer e aquilo que pode vir a fazer em determinadas áreas se ainda não está a fazer. E, portanto, o questionário tem esta utilidade, não tendo qualquer tipo de pontuação, ou seja, cada organização submete aquilo que de facto está a fazer e depois o seu reporting, aquilo que é o seu desempenho, ele não tem uma pontuação ou enfim, uma, uma associação ao que outras organizações estão a fazer, ou seja, não tem aqui um critério de pontuação. Cada um demonstra aqui aquilo que está a fazer, porque é isso que se pretende. Portanto, não quer dizer que no futuro isso não venha a acontecer, mas quando isso acontecer, existirão também regras próprias para que isso possa depois ser justo. Neste momento, não há qualquer tipo de classificação ou maturidade, ou o que queiramos chamar, sobre aquilo que se reporta. Como é que se acede aqui ao questionário? Pronto, o questionário, eu agora se calhar vou passar isto primeiro e depois faço então o exercício prático. Mas basicamente isto é no site do Global Compact, portanto, vai cá em baixo, há uma parte que diz Report, clica-se lá no Report, ele vai para a página e depois tem aqui um conjunto de recursos, o guidebook, o questionário da Copa em PDF, o questionário da Copa em Excel, esta carta de compromisso que pode ser importante para mostrar internamente o que é que o CEO se está a comprometer, tem um conjunto de perguntas mais frequentes, tem também a ligação à academia, em que existem lá cursos que podem ser úteis para ajudar aqui a perceber como é que isto se preenche. E, enfim, a política da COP e também uma nova política que eles disponibilizaram recentemente, que tem a ver com quando se submete uma COP e depois se detecta um erro. E, portanto, existe também uma política para isso que está também disponível. Pronto. Naturalmente, a COP não é por aqui que se submete. Depois eu já explico como é que isso se faz. O questionário prevê opções de resposta de acordo com diferentes realidades ou maturidades dos participantes, havendo aqui depois nas respostas ou não aplicável ou desconhecido, são sempre estas do não aplicável e desconhecido, são sempre aqui oportunidades para que a organização possa colocar isso na sua agenda e identificar se de facto não é aplicável ou é desconhecido porque de facto é assim mesmo, ou será que nós estamos aqui com um gap e de facto isto tem que ser conhecido, nós é que ainda não estamos a trabalhar nisso e, portanto, o questionário permite isso. De qualquer forma, estas perguntas surgem, estas respostas, estas opções de resposta surgem também para que a organização enfim, demonstrando ou preenchendo o seu relatório
sem que exista algum impedimento que não permita avançar para a próxima questão. E, naturalmente, que para uma organização que entrou este ano ou o ano passado no Global Compact, é natural que nem todas, não tenha todas as respostas, disponíveis, não é? Portanto, é um trabalho que é feito ao longo do tempo. Enfim, as próprias prioridades da organização no ano, vão-se, alterando e, portanto, é uma reflexão que, ajuda aqui a organização depois a definir, enfim, a nova estratégia, de sustentabilidade. O questionário tem então tem 5 secções. Tem uma parte inicial que não existia nos primeiras COPs, que é histórias de sucesso e prioridades da organização, e depois tem um questionário de governance. O de direitos humanos e trabalho foi agregado, portanto, ele hoje em dia é só um, ambiente e anticorrupção. Pronto. O tipo de respostas. Existem respostas que são do tipo de matriz de progressão, ou seja, em que a empresa escolhe o que é mais adequado, tendo em conta aquilo que tem, ou então também de escolha múltipla, em que a empresa seleciona tudo aquilo que se aplica. Ahm, por exemplo, esta de escolha múltipla, por exemplo, diz que, portanto, se Portanto, pergunta aqui, qual é que é o tipo de, enfim, se o CEO ou o board, ou etc., se, qual é o tipo de temas que estão a ser abordados e, portanto, ele seleciona aqui tudo aquilo que se aplicar. Depois, numa matriz de progressão, aqui também existem aqui vários tipos de opções em que, ó, para cada um dos temas, a organização vai selecionando aqui, se não monitoriza, se faz a monitorização de uma forma ad hoc, se tem uma estratégia, se define, enfim, se define metas e etc. Portanto, ele é uma matriz de progressão e a organização vai escolhendo aquilo que mais se adequa enfim, a cada um destes temas. Hum, Em termos de fiabilidade dos dados, ela não é obrigatória, ou seja, não tem que ser verificado por terceira parte da COP, mas claro que é incentivado sempre que assim é possível. Claro que quem submete o relatório de sustentabilidade ou quem submete o questionário e depois, adicionalmente, ainda inclui o relatório de sustentabilidade, na maioria dos casos, o relatório de sustentabilidade até está certificado por terceira parte e, portanto, Ahm, ele já tem esta validação de terceira parte. Nas histórias de sucesso, aqui, que é a primeira parte das questões, ela tem aqui, na primeira parte, enfim, a organização pode selecionar qual é o tópico que quer identificar e depois aqui no provide, enfim, na informação adicional, ele, portanto, colocam aqui documentos, ou pode escrever, ou pode colocar link, portanto, aquilo que for essas iniciativas de sucesso que desenvolveu ao longo do último ano. Porque, na verdade, a COP corresponde ao ano anterior ao período que se está a reportar. Portanto, o que é que nós vamos reportar este ano é 2025, na maioria dos casos, a não ser que existam aquelas empresas que têm enfim, têm uma dimensão mais internacional e, portanto, dependem de outro tipo de ciclos que normalmente acontecem entre setembro e agosto, e aí tem que se adaptar. Mas, na generalidade dos casos, eu diria que o período de reporte é sempre de janeiro de 2025 até dezembro de 2025. E depois tem aqui também a segunda questão, que basicamente tem a ver aqui com as áreas em que a organização pensa priorizar para os próximos 2 anos.
sempre que faz isso, deve depois colocar ali informação adicional sobre o porquê de priorizar essas áreas e com que medidas, ou porque é que isso é importante. Na governação, ele está dividido por este tipo de temas: políticas e responsabilidades, em que fala do envolvimento do board e gestão de topo, compromissos públicos, códigos de conduta, responsabilidades atribuídas a pessoas ou grupos que ficam responsáveis por determinadas áreas, e se existe ou não uma estrutura formal. Depois, na prevenção, tem perguntas relativamente à identificação, avaliação e mitigação de riscos, identificar parceiros de negócio e partes interessadas externas dos quais os riscos com os 10 princípios possam ser de maior gravidade, e se tem aqui, se fazem diligência de vida, e que tipo de diligência de vida é que é, se é sobre a cadeia de valor, se é sobre só determinados fornecedores, se é, enfim, tem aqui várias opções depois também nessa pergunta. Preocupações e mecanismos de reclamação. Permite que a empresa, depois nesta pergunta, identifique que se tem ou não mecanismos que permitam aos trabalhadores reportar preocupações relacionadas com a conduta da empresa em termos de sustentabilidade. Tem também uma secção sobre acompanhamento da eficácia da ação, que é como é que isto é avaliado, a eficácia das medidas adotadas para prevenir, mitigar e gerir os impactos potenciais. Como é que é feita a remuneração dos executivos, se ele está ou não está associado a tópicos de sustentabilidade e etc. Como é que é constituído o board? Portanto, as três perguntas que aparecem são estas: uma relacionada com a sua composição, outra relacionada com a percentagem de mulheres em cargos de gestão e outra com a distribuição de mulheres por cargos de C-level. Tem também uma pergunta sobre finanças sustentáveis, se a empresa tem ou não critérios de sustentabilidade nas estratégias de financiamento e investimento, e na garantia de dados, se existe alinhamento de relatórios de sustentabilidade com referenciais ou frameworks internacionais, e se existe ou não garantia por terceira parte. Portanto, cada tópico destes corresponde a uma pergunta no questionário. Depois, nos direitos humanos e trabalho, tem materialidade, que basicamente a organização que tem que fazer é selecionar os temas de direitos humanos e trabalho que são materiais associados às suas operações ou à cadeia de valor, e também permite ter a identificação de outros temas materiais que a empresa selecionou para serem respondidos. Nos compromissos, devem ser listados os compromissos, as políticas ou compromissos formais que estejam, de facto, que existam na organização sobre estes temas. Abro aqui um parênteses para dizer, para quem ainda não preencheu isto nenhuma vez, dizer que, ou quem não está familiarizado com este tipo de report, o que deve ser feito sempre é perceber se existe, ou seja, se eu tenho uma política e ela é informal, se não está escrita, ou seja, toda a gente sabe que é assim, mas não existe propriamente um documento ou nada que materialize essa política. Eu diria que então, antes de validarem e dizerem que essa política existe, acho que devem reduzir a escrito, é a nossa sugestão. Ou seja, para que de facto isso seja comprovado, não vá depois alguém olhar para o vosso report e pensar: "Então, mas a política existe, mas ela está onde?" Não é? Ou seja, se calhar deveria estar no site ou deveria estar escrita em algum lado e não existe, não é? Portanto, sempre que não existe uma prova documental ou outra que de facto valida aquilo que vocês estão a reportar, é preferível selecionar nas respostas, por exemplo, não temos, mas vamos fazer nos próximos 2 anos, ou então formalizar antes de responder, pronto, e ter. Mas é uma nota que nós também gostamos de dar para que a organização seja ponderada naquilo que também reporta, para que depois não seja mais à frente confrontada com enfim, com outra organização a pedir informações sobre aquilo que disse que tinha e que eventualmente tem, mas de forma informal. Prevenção, o tipo de envolvimento das partes interessadas potencialmente afetadas, ações implementadas, como é que é avaliado o desempenho alcançado na prevenção e mitigação de riscos, temas relevantes de direitos humanos e laborais com metas e objetivos e prazos definidos, e depois resposta e reporting.
disponibilização ou facilitação de medidas de reparação sempre que tenha causado ou contribuído para impactos negativos. Identificar a diferença salarial média entre mulheres e homens, comparando funções de igual valor, taxa de acidentes de trabalho registados e ações relevantes e práticas implementadas ou que planeiem implementar para promover princípios de direitos humanos e laborais. Relativamente ao ambiente, compromissos é a primeira parte, portanto, voltamos aqui ao mesmo tom, ou seja, que tipo de compromisso, de políticas ou compromissos é que existem sobre cada um destes temas, se tem, se não tem, quais é que tem. Depois, uma secção sobre prevenção, que basicamente tem novamente todos estes pontos que já falámos também um bocadinho anteriormente nos outros cadernos. E o desempenho. Portanto, e aqui o desempenho é por temas. Portanto, tem um da ação climática que é para todas as organizações, sobre energia e os recursos, e que vai abordar um bocadinho aqui os planos de transição, e depois tem temas adicionais que nem todas as empresas têm que responder, porque depende aqui um bocadinho do tipo de organização que é. E depois, no final, tem sempre esta resposta de ações relevantes e práticas implementadas ou que a empresa planeia implementar para promover os princípios ambientais. Por fim, na anticorrupção, os compromissos também é uma das secções que existe, tipo de programas é que a organização tem, o nível de envolvimento da organização no programa, como é que se faz a monitorização, enfim, e etc, etc, etc. Tem aqui uma série de coisas, nós vamos disponibilizar isto, portanto não vou, depois podem ver isto com mais calma. Mas isto é, como referi, estes tópicos correspondem sempre a perguntas que estão no questionário. Depois temos aqui a secção da prevenção, se existe formação sobre estes temas, qual é a periodicidade da formação, que mecanismos é que a empresa tem ou utiliza para detectar incidentes de corrupção, e depois a resposta e reporting, que basicamente identifica as medidas tomadas para tratar ou investigar suspeitas de corrupção ou outras ações relevantes que a empresa tenha implementado ou planeia implementar para trabalhar estes temas. Findo isto, vou dar agora só aqui uma nota sobre o cronograma da COP e depois, se calhar, antes de passar às perguntas, falávamos um bocadinho aqui sobre isto. Em termos de período de report, ele vai até 31 de julho. E esta é a configuração que nós, a Global Compact, entendemos que deve ser utilizado pelas organizações e por nós próprios. Ou seja, temos um período para preparar o report, temos um período de report e depois o Global Compact, o Central Office, faz aqui, após a recepção de todos os conteúdos, um período em que, enfim, faz estudos, faz aqui alguns benchmarks, faz algumas publicações, em que demonstra este desempenho sobre aquilo que está a ser feito. E agora, antes de passar ao próximo slide, vou só aqui partilhar. Estou a partilhar o meu ecrã, acho que estão a ver, porque eu partilhei o meu ecrã todo. Correto? Correto. Correto, Diogo, obrigado. Pronto, como é que isto. Aliás, para trás. Pronto. Para quem ainda não sabe nada disto, ou quem ainda não viu isto, onde é que isto está? Portanto, está sempre no site unglobalcompact.org. Portanto, está aqui. E aqui em cima existe este sign-in que basicamente é a entrada para o preenchimento da COP. Ao fundo, no final, tem quick links, ou seja, tem aqueles links mais procurados. E aqui, se colocarem aqui na preparação da COP, vão dar então a isto que tem todos os recursos. Estão a ver? Portanto, que foi aquela página que eu mostrei na apresentação. Tem aqui todos os Copy Guidebook, fazem download, portanto, tem aqui em vários idiomas, não tem em português, mas, enfim, pronto, tem aqui vários idiomas, depois a organização seleciona aquele que melhor entender. Portanto, tem aqui tudo sobre os materiais todos sobre a COP. Voltando à página inicial, que é onde vocês vão para começar a preencher isto, vão então a sign in e depois, pronto, eu vou entrar com a minha password
mas vocês depois entram com a vossa, não é? Com o vosso e-mail, com a vossa password e entram para uma conta. Pronto, eu, como entro com a minha password, tenho acesso a todos. Como tenho acesso a todos, pronto, vocês aqui já estarão dentro da vossa consola. Eu vou escolher uma empresa, vou escolher, por exemplo, a HFF, que é uma empresa. hum, Pronto. E aqui estão dentro da vossa plataforma. Pronto. Dentro do KPSS, dessa plataforma que é onde vocês gerem toda a informação do vosso perfil, existe então o acesso à COP que está aqui. Pronto. O que é que eu queria mostrar, já que aqui estamos? O que é que eu queria mostrar antes de avançar? Queria mostrar que, se repararem, se forem às vossas consolas, está aqui o novo portal, que eu vou abrir numa página aqui paralela, que basicamente é a nova configuração do vosso portal, que vai ser assim. Portanto, estão a ver? Tem links rápidos, depois tem aqui as copies submetidas, tem o vosso o acesso direto ao vosso perfil online, que está disponibilizado e é público, e tem aqui o reporting, enfim, uma série de coisas, ferramentas, aceleradores, academia, portanto, tem uma ligação direta àquilo que é àquilo que é a vossa consola. Pronto. Voltando aqui à consola tal qual ela está agora, portanto, para preencherem a COP, o que é que fazem? Vão aqui a COP and Forward Faster e começam, portanto, aqui vai-vos aparecer tudo aquilo que vocês já submeteram e depois daqui começam a completar a COP que vos vai abrir, se isto correr bem, não é? Porque isto às vezes também não corre bem. Vai-vos abrir aqui isto, pronto. Como esta plataforma já tem a carta de compromisso, o CEO Statement, pois já está preenchido. Portanto, já não vai para ali. Eu não consigo mostrá-lo, mas consigo mostrar aqui, pronto, o questionário. Deixem cá ver se está, pronto. E aqui começa o preenchimento. Portanto, lá cá está aquela pergunta. Se é um compromisso anual sobre, enfim, com informação mais relevante sobre o desenvolvimento sustentável sobre o trabalho e desenvolvimento sustentável da vossa organização, se é, enfim, se é o tipo de informação que estão a submeter, portanto, escolhem aqui o que mais se adequa e assim vão andando sempre à frente. Sempre que não se aplica nada de cima, devem colocar não nenhum de cima e depois, sempre que existam aqui informações que achem que faz sentido colocar, devem colocar aqui nas opcionais para enquadrar a questão. Pronto, eu acho que não vou conseguir seguir. Depois não consigo. Pronto, eu vou. Pronto, eu depois apago isto, mas pronto, vou para aqui para seguir. Pronto. E assim sucessivamente passa-se para a próxima e vou identificando aqui o tipo depois aqui de questão. Pronto. Como podem ver aqui nesta, por exemplo, se a empresa tem um código de conduta para cada um destes tópicos, eu depois posso dizer não, porque isto não é uma prioridade corrente. Não, mas nós planeamos fazer isto em 2 anos. Sim, mas está só focado nos nossos trabalhadores, ou está focado também nos trabalhadores e na cadeia de valor, ou está focado nos trabalhadores e na cadeia de valor. Aliás, aqui, professores, pronto, e aqui já é a cadeia de valor completa. Portanto, hum, é aquela matriz de progressão, ou seja, mesmo que vocês não tenham nada, vocês podem escolher ou a primeira ou a segunda, dependendo daquilo que for o vosso intuito. Portanto, o questionário tem esta particularidade que é permitir sempre uma saída airosa para cada uma das perguntas. Pronto, e agora vou sair daqui, vou fechar, depois vou cá, pronto, vou sair daqui para voltar aqui à apresentação. E para mostrar aqui, pronto.
sempre que uma empresa, portanto, aqui no período de report até 31 de julho, é o período normal para reporte. As organizações não podem pedir uma extensão do prazo, mas podem submeter até 31 de dezembro. O que é que acontece entre 1 de agosto e 31 de dezembro? Acontece que a organização vai ficar com este estado, não communicating. Portanto, neste momento, a organização, que, por exemplo, neste caso, eu já sei, acho que já saí da plataforma. Pronto. Não. Sim. Vamos lá voltar aqui a. Estão a acompanhar tudo, não estão? É que eu partilhei o meu ecrã todo para poder andar assim a. Sim, sim, está tudo Pronto, ok. HFF, outra vez. Pronto. Então, se vocês repararem, este estado aqui na vossa consola, neste caso, está ativo. Todas as organizações têm este estado ativo até 31 de julho. Se não comunicarem, se não inserirem a COP, passam a não communicating. Estão a ver? Pronto. O que é que isso implica? Implica que deixam de ter acesso à academia, a alguns recursos, e etc. Mas, a partir do momento em que submetem a COP, o processo é automático, voltam novamente a ativo. Agora, se passar 31 de dezembro e não submeterem a COP, a empresa é expulsa do Global Compact. Pronto. É um processo que é automático. Nós aqui em Portugal também não podemos fazer grande coisa sobre isto. Normalmente, dezembro é sempre aquele mês estressante em que nós andamos sempre atrás de organizações que ainda não submeteram e muitas vezes não submeteram não é porque não queiram fazer, mas ou há transição interna dentro da organização, depois a pessoa sair, depois a pessoa que entrou não sabe que isto é aplicável, enfim, e temos sempre assim algumas situações que depois acabam por se arrastar até 31 de dezembro. Portanto, se uma organização não reportar até 31 de dezembro, a organização 1 de janeiro sai do Global Compact. Pronto. Independentemente de pagar ou não pagar a contribuição anual, é automático. Pronto, não há aqui nada a fazer. Pode depois voltar, mas isso é outro tópico. Pronto. O formato. Ela está disponível em 6 línguas oficiais. A nossa recomendação é que utilizem sempre o inglês, porque acaba por ser informação que é mais percepcionada por todos, até porque isto fica num site que é internacional e quem quiser saber mais sobre a vossa organização, depois tem essa informação já em inglês, mas na verdade podem submeter em português, que também não há problema, porque o formulário aceita e o Global Compact também aceita. Pronto, depois, hum, em termos de anexos, podem submeter o relatório de sustentabilidade, como também já referi. Ele pode ser submetido e não preencher o questionário, ou pode ser preenchido o questionário e ser submetido ao relatório de sustentabilidade. A nossa recomendação é que sempre que uma organização tem relatório de sustentabilidade, ela deve, ainda que preencha o questionário, que é aquilo que nós também recomendamos que seja feito, uh, ela deve também submeter o relatório de sustentabilidade. Porque, como viram, o formulário é um formulário muito, enfim, tem alguns tópicos, mas não é imagético, não tem, enfim, não dá expressão àquilo que a organização é. E, portanto, como isto também serve para que os vossos clientes ou os vossos fornecedores vão ver o que é que vocês estão a fazer em matéria de sustentabilidade, é importante ter lá um documento que a pessoa descarrega e que depois permita a essas organizações olharem para a vossa organização e perceberem aquilo que é a vossa filosofia em matéria de sustentabilidade, que tipo de imagem é que utilizam, enfim, porque esta linguagem comunicacional acaba por agregar valor à organização naquilo que é o nosso entendimento. Pronto. Ahm, Tudo aquilo que é submetido depois fica público no na vossa consola para ser acessível a toda a gente. Portanto, há que ter também aqui essa percepção. Pronto. Perguntas frequentes Olha, que normalmente entretanto, acontecem. Como? Ulisses, só para. Há aqui uma pergunta no chat, já agora. Ah, Aproveito. ok. Que Ah, diz assim o fui seguinte. eu, fui eu, Exatamente, pronto, Ulisses. Marisa, força. Olá. Olá, Marisa. Era para saber, nós já tivemos a preencher da nossa parte, já temos uma boa Uhum. parte preenchida, ahm, e tem ficado tudo registado, que é muito bom. Ou seja, eu estou a fazê-lo isto ao longo de vários dias, mas a minha dúvida é, quando eu chegar ao fim, eu posso imprimir
o relatório antes de o submeter para fazer uma última revisão? É possível isso? Eu acho que não. A não Ok. ser que faça print a print. Mas eu acho que não pode fazer isso. A ideia era ver o documento de forma global, não é? Fazer Uhum. tipo uma última revisão antes de o submeter. E depois de o submeter, depois já não há nada a fazer, não é? É, sim, ou seja, pode pedir algumas. Existem regras para pedir alterações, que devem ser feitas ali nos primeiros dias. Mas pronto, é mais complexo, sim. Ahm, eu posso confirmar isso com os colegas de Nova Iorque. Eu tenho ideia que isso ainda não é possível. E eu não vi Ok. nenhuma, ou seja, de tudo aquilo que se falou, por acaso ninguém, este ano ninguém falou globalmente sobre isso. Mas já falaram no passado e não era possível imprimir. E portanto eu penso que este ano também não é. E por isso é que eles também utilizam muito, têm aquela ferramenta de Excel que permite Certo. registar tudo para que a informação seja registada naquele documento, seja validada por todas as áreas da empresa que contribuíram para aquela informação e no final, pronto, que também é uma falha, não é? Porque basicamente aquele Excel deveria dar para fazer upload Sim. e que era o ideal, não é? E possivelmente virá a acontecer isso no futuro, mas neste momento isso não é possível. Mas eu acho que é a única alternativa que temos neste Só momento. isso, eu acho que consegui imprimir o ano passado. Eu estava aqui Mas a ver, conseguiu, eu tenho o mas conseguiu questionário do ano imprimir passado. antes de submeter Antes. individual, global ou teve que se fazer página a página? Eu não me lembro, mas estava aqui a ver, eu tenho o impresso, eu acho que o imprimi antes de submeter. Pois, é assim, Para página eu, a página permite, quanto mais não seja por mas, print screens mas eu ou acho que não coisa. foi página a página, quando nós temos a página, eu não me lembro, não me lembro. Mas não foi página a página, eu tenho um documento em Hum. PDF com o questionário completo. Mas não me lembro exatamente como Ok. é que Já agora deixa-me aqui fiz. ver uma coisa. É assim, pois, mas isto já é depois de submetido. Pois, Eu estou a ver eu aqui, são vou confirmar 64 isso. páginas. Mas eu consigo, se o Ulisses conseguir ver quando é que nós Onde é que eu submetemos, estou? deixa-me ver aqui, isto tem data. O Eu vosso. fiz Águas de isto Portugal, dia não é? 7/7, sim, dia 7/7, é a data que está aqui. Aqui a Ana Madeira está a dizer que conseguiram fazer o download antes de submeter, certo? Sim, estou aqui a dar o feedback Foi a que foi possível. 30 a 29 de julho. Pronto, então eu consegui antes. Ok, pronto. Eu acho que é fazer print, tentar fazer o print da página da internet Eu e vou depois tentar. Está grava. aqui a Ana Madeira da Aneia que está a dizer qualquer coisa que eu agora não estou conseguindo ver. Ok. Sim, Já tenho aqui. exato. Nós conseguimos antes da submissão gravar em PDF. Pronto. Ok, Obrigada. Obrigada a todos pelo pronto. feedback. Eu, de Obrigada. qualquer forma, vou perguntar lá aos colegas de Nova Iorque se existe alguma funcionalidade para isto. Porque eu acho que a Eu última vez penso que que não, eu. eu não encontrei. Eu acho que Pronto, a aquilo última. foi mesmo abrir na página e fazer o Pois, print ou... que não é nada simpático, não é? Pronto. Mas não é página a página, aquilo não é difícil. Eu não me lembro como é que se faz, mas sai todo, não é página a Ok, página. está bem. Eu vou inteirar-me disso e depois volto aqui, dou essa informação, está bem? Ah, Obrigada. Obrigada, pronto. Ulisses. Agora, voltando aqui, às questões, se calhar antes de colocarem as vossas questões, a Ana Madeira tem aqui o braço no ar. Ou é. Eu acho que era para dizer isto, quando Era vamos para dizer falar. isso? Ok, já está, pronto. Ahm, ok, muito bem. Então, voltando aqui à nossa apresentação. E eu sei que estou já quase aqui a chegar à hora, aos 60 minutos que me foi concedido, mas pronto, antes de lançar o debate ou questões que possam perguntar, eu coloquei aqui aquelas que me parecem as mais evidentes, ou seja,
A primeira pergunta: os participantes que aderiram ao Global Compact em 2026 têm de reportar no ciclo da COP de 26? Não. Quem entrou em 26 só reporta em 27, correto? Pronto. Se a empresa aderiu em 2025, entre julho e dezembro, ela tem que submeter a COP, mas pode-a submeter como privada. Está bem? Portanto, tem lá um botão para submeter sob a forma privada. E, portanto, eu aqui tenho acesso, os colegas de Nova Iorque também. Essa informação é utilizada para os benchmarks, mas ela não é divulgada, e nem fica disponível na página, se a empresa assim o entender. Pronto, isto pode ter a ver com o facto da empresa não estar preparada, mas já quer fazer. Pronto, isto permite várias coisas, não é? Nomeadamente poder pedir a utilização do logo. E, portanto, pronto, é ver caso a caso. Depois, se alguém tiver alguma dúvida mais concreta, digam-me. Portanto, existe esta possibilidade que é terceiro ou quarto trimestre de 2025. Quem entrou nesse período pode, de facto, submeter a COP de forma privada. Pronto, se uma empresa for escolhida, ou seja, imaginem que a empresa não se submete até 31 de dezembro e ela é escolhida a 1 de janeiro, para voltar a poder ser membro participante do Global Compact, ela vai ter que preencher o Excel todo com a COP, enviar-nos, nós fazemos o processo para Nova Iorque e depois é que é validada e é feito um novo reingresso da empresa. Portanto, a empresa não pode entrar se não reportar, eventualmente se não pagou também as contribuições de Nova Iorque ou outras quaisquer, também tem que pagar e, portanto, só depois é que é feito a autorização de integração novamente. Se a empresa é subsidiária, e quer ser consolidada com a empresa mãe, portanto, estávamos aqui a falar, pronto, já falámos aqui das Águas de Portugal, as Águas de Portugal é um exemplo disso. As Águas de Portugal são 17 empresas que estão no Global Compact e a empresa mãe, que é a SGPS, quem nem está aqui e que é responsável também por este processo. O que é que significa? Significa que todas elas estão consolidadas com a SGPS, significa que a Inês, no caso, submete o relatório de sustentabilidade, ou melhor, submete a COP do Grupo Águas de Portugal na consola do Grupo Águas de Portugal e a partir do momento em que isso é feito, todas as 16 empresas ficam com o estado ativo e ficam associadas a essa COP. Pronto. Se existirem, depois nós também fazemos uma determinada altura, vamos ver que empresas é que ainda não submeteram a COP. E já aconteceu as empresas serem subsidiárias e não terem sido validadas como ativas. E significa que temos que depois fazer um processo interno de colocá-las como consolidadas com a empresa-mãe, porque ela pode ser subsidiária e pode ser consolidada, ou pode ser subsidiária e não ser consolidada, não é? Ou seja, uma empresa subsidiária que não se reveja na COP que está submetida por uma empresa-mãe, por exemplo, que está noutra periferia e que faz de uma forma muito global os dados e que interessa à empresa que atua em Portugal ter a sua própria COP para os seus stakeholders portugueses, então, nesse caso, muitas vezes é conveniente ela também própria submeter a COP. Mas pronto, isso depois é caso a caso e a empresa é que analisa aquilo que é a mais-valia para si naquilo que considera ser importante neste compromisso com o Global Compact. E, portanto, no fundo, respondi à primeira e à segunda pergunta, que é, não se tem que reportar sobre todas as subsidiárias, sendo empresa-mãe, ou então as subsidiárias, de facto, podem depois também submeter-se assim o entenderem, mas não têm que fazer. Portanto, se a empresa-mãe se submeter, todas as outras ficam com a COP tratada. Portanto, se os dados forem preenchidos, é publicado uma data fora do período de submissão normal. Portanto, é feito da forma idêntica. Era aquilo que já disse. Portanto, o período de recolha de dados acontece no ciclo 2025 e pode ser esse os dados que são utilizados, mas existem aqui organizações que têm um período de reporte diferente. Enfim, depois também não há problema que isso aconteça, porque fica sempre coberto de ano para ano
esse mesmo período. Não pode pedir extensão, como já referi, portanto, até 31 de dezembro tem que submeter, e a partir de, está aqui 15 de julho, não é 15 de julho, é 31 de julho, a empresa passa a não communicating se não, de facto, submeter, o que lhe impede também o acesso à academia e outros cursos. O tamanho máximo permitido é 50 megas. Se os vossos fecheiros tiverem mais do que isso, façam uma compactação. Enfim, existem também ferramentas que podem fazer isso, até de acesso livre, mas, portanto, é fazerem uma compactação para que possa ser possível fazer isso mesmo. Pronto, este ano também tem colocaram aqui esta questão sobre os caracteres, 20.000 caracteres, eu penso que é mais que suficiente, e os participantes podem editar os seus dados após a submissão de COP, mas só até 10 dias após a submissão, e existe uma política para isso, que também está disponível e que nós vamos enviar Diogo, quando enviarmos esta apresentação, depois envia-se também a política de pedidos de alteração e essas coisas todas, para ficarem com essa informação toda sistematizada. Pronto, eu não vou perder grande tempo com isto, porque isto basicamente é só para dar aqui a nota de que, de facto, esta COP foi estruturada e relaciona-se com aquilo que está a ser feito internacionalmente, com outros standards e outros padrões de reporting existentes, nomeadamente o GRI, o CDP e outras, e o guidebook, que eu vou passar agora aqui muito rapidamente, só para olharem para ele, o guidebook, naquilo que tem aqui também, relativamente a cada pergunta, sempre que existam dúvidas podem ir ver aqui o que é que se pretende, e ele faz aqui também a ligação a vários referenciais aos quais cada pergunta corresponde. Portanto, tem aqui, por exemplo, a pergunta do board, do envolvimento do board, está relacionada com o caderno GRI no 2.12, 2.14, 2.22, na IFRS, na S1 27, está relacionado com estes princípios todos do Global Compact e ainda cobre estas metas dos ODS. Portanto, e assim sucessivamente. Portanto, quem está a fazer relatório de sustentabilidade pode também utilizar este guidebook para fazer na tabela de correspondências enfim, ajuda aqui a completar também a vossa tabela de correspondências. Pronto. Voltando aqui à apresentação, portanto, recursos estão todos na parte da COP onde nós falámos, e agora queria-vos mostrar aqui aquilo que é o que vocês podem ver e a informação que podem utilizar após submeterem a COP e quando ficar disponível. Portanto, quando vão lá eu vou utilizar aqui o meu. Portanto, aqui, eu acho que isto até tem agora um link, deixa-me cá ver, entrar pela página principal. Está aqui, pronto. Na página principal, neste ecrã, tem aqui o acesso à informação dos outros anos. Portanto, tem aqui, por exemplo, acesso aos dados demográficos, e depois podem navegar em 2024, 2023, que são os dados em que foram os anos em que os dados já foram trabalhados. E, portanto, podem andar aqui a navegar nos questionários da governance, de direitos humanos e etc. E, portanto, tem aqui indicadores por região, por país, por tipo de organização. Pronto, isto às vezes pode ser útil para quando estão a apresentar alguns dados sobre a comparação da vossa organização face a outras do mesmo setor ou de outros países, e, portanto, pode ser até uma informação importante para quem trabalha em sustentabilidade, permitir criar aqui algumas peças para apresentar ao board ou para apresentar a outras áreas da organização, e, portanto, por isso é que nós pedimos sempre priorizem
o questionário em detrimento da submissão exclusiva dos relatórios de sustentabilidade. Porque com esses dados nós depois podemos ter estas informações que acabam por ajudar todas as organizações, enfim, a utilizar essa mesma informação e pode ser útil aqui para trabalhar os dados e para os utilizarem nas vossas apresentações e etc. Pronto. E com isto, acho que estou, ou seja, está feita a apresentação. Eu sei que já passei das 10 horas e as minhas desculpas por isso. E deixo agora aqui Isabel Nigra está aqui já com a mão levantada. Isabel, olá. Olá, bom dia, Ulisses e Diogo, muito obrigada pela apresentação. A minha pergunta é aquela que já tínhamos conversado e que é se há alguma alteração significativa face ao questionário do ano passado, porque como eu costumo preencher pelo ficheiro Excel, facilita muito perceber quais é que são as diferenças, até para ir recuperar informação, etc. Não existe, é assim, eu diria que não existem assim diferenças substanciais. É assim, não tenho assim nada a assinalar de muito significativo. Acho que se deve sempre utilizar o formulário mais recente, do Excel mais recente, porque ele está disponível. Isso sim, porque pode haver variações dentro das perguntas, no tipo de resposta e etc. E, nomeadamente no ambiente, eu acho que há lá algumas alterações. Ok. Mas, de uma forma geral, até face à primeira COP do primeiro ano, existe agora aquele primeiro, ou seja, aquilo foi arrumado de forma diferente. Como sabe, antes havia um questionário só para trabalho, outro para direitos humanos e etc. E agora está tudo agregado. E portanto, aí houve de facto uma grande diferença. Mas de resto, existe a primeira parte da materialidade e dos casos de sucesso, mas acho que ano passado já existia isso, salvo erro. Sim, sim. Não existe assim, não tenho assim, o tipo de resposta que é pedido acaba por ser idêntico, ou seja, diria que não é preciso informação adicional àquela que já tinha ano passado. Agora, acho que deve utilizar é o Excel deste ano. Sim, sim, eu utilizo sempre o Excel atualizado. É só uma questão de organização de informação e de distribuição internamente, porque, enfim, mas pronto, é uma Não acho que organização seja, minha, mas sim, obrigada. mas acho, Isabel, acho que não há mesmo assim nada de muito significativo que seja assim. Seja alterado, claro. Está bem, obrigada. Está aqui uma pergunta da Ana. Ele ou seja, ele fica disponível na vossa consola, até. Ou seja, no perfil público, e eu agora vou partilhar novamente só para mostrar aqui rapidamente. Partilhar o meu ecrã todo, novamente, que é a única forma que eu tenho de, portanto. Vamos aqui à Neia. Ele vai ficar logo aqui disponível. Aliás, já cá está disponível. Vocês já publicaram o vosso. Pronto. Na vossa consola, tem acesso a esta ferramenta de uma forma mais personalizada. Portanto, está aqui já. Portanto, olha, está aqui um exemplo de uma boa prática. Portanto, o Neia já, a Ana está aqui, portanto, também pode dar nota sobre isso, mas já submeteram e, na verdade, além do questionário, submeteram também, que está aqui todo preenchido, submeteram também o relatório de sustentabilidade, quer de Lisboa, quer do Porto. E, portanto, olha, parabéns, já tenho aqui a informação submetida. Dentro da vossa consola, podem depois ir lá que já lá está isto também disponível. Onde é que eu estou? Estou aqui. Ok. Alguma questão mais sobre algum aspecto? Não havendo questões, depois podem também dirigir um e-mail ou ligar-me. Penso que têm o meu contacto. Um, e eu, enfim, penso que também depois poderemos até fazer uma videochamada e ajudar
no próprio, no próprio formulário, enfim, a resolver algum tema que possa existir, mas pronto, eu penso que é muito na linha daquilo que tinha acontecido nos outros anos. O formulário não está assim tão diferente e o tipo de informação que é pedida também é idêntico. Ele é pedido para aqui e é pedido para, também para as outras, enfim, para as outras, enfim, para os outros standards ou, para o tipo de informação pedida, de outras entidades. Se ninguém tem perguntas, dizer aqui, antes de passar a palavra ao Diogo, que vai então dar aquela novidade, que penso que pode ser útil para vós, só dizer aqui que, e pronto, isto é uma informação para vós, mas também, sobretudo, para a vossa cadeia de valor, dizer que o EcoVadis, neste momento, que é uma plataforma que acaba por ser aplicável ou ser utilizada por muitas PMEs portuguesas, nomeadamente aquelas que estão, enfim, em negócios com outras geografias do mundo. Neste momento, por pertencer ao Global Compact, eles atribuem 6,8 valores, ou seja, é muito significativo. E daquilo que conseguimos apurar, não há assim tantas questões no EcoVadis que possibilitem uma pontuação tão elevada como pertencer ao Global Compact. E, portanto, acho que isto nos deve orgulhar a todos. É um trabalho que a iniciativa tem desenvolvido ao longo destes anos, mas também é um trabalho das organizações que fazem parte, porque isto demonstra que todo este trabalho que nós temos em termos de reporting ajuda a que o EcoVadis valorize as organizações que estão no Global Compact. E, portanto, quem tiver que preencher o EcoVadis já sabe, só por aqui já tem 6,8 pontos na pontuação final. Pronto. Diogo, eu não sei, alguém tem alguma questão antes de passar a palavra ao Diogo? Não, ninguém tem questões que queiram colocar? Calem agora ou calem-se para sempre, não é como costumam dizer. Para Não, mas sempre, aquilo para sempre é não, pronto, relativo, enfim, porque podem, podem sempre mandar e-mail. sim, podem sempre Ou mandar legal. e-mail, mas Ah, Diogo, então se calhar claro, dá lá a também não novidade. tomando muito o vosso tempo, só queremos dar aqui uma novidade que vai estar disponível na nossa academia, na academia do Global Compact Portugal, que vou partilhar o link no chat, um curso sobre a norma EVSME, ou seja, a norma de relato voluntário para PMEs. Pronto, e isto no fundo temos aqui um curso pequenino de 45 minutos que vai abordar no fundo esta temática desta nova norma, QB, que a União Europeia está agora a trabalhar e portanto isto é útil não só para, obviamente, para as pequenas e médias empresas, mas também para as empresas de grande dimensão que podem partilhar com as suas PMEs da cadeia de abastecimento e de valor no geral. Portanto, este curso é aberto, está disponível para toda a gente, é isento de custos. Nós estamos agora a lançar, já lançámos o módulo 0, que é só a estrutura, mas ao longo dos próximos dias vamos lançando os restantes módulos. Vão ser um total de 4, a contar com o 0. Portanto, estejam atentos, podem já fazer o registro, já está disponível. E fiquem atentos para o lançamento dos próximos módulos, que lá está, como eu referi, vão ser feitos agora ao longo dos próximos dias. E É vão esta ser a também grande novidade. disponibilizados a não participantes Global Compact, não é? Exatamente, Ou seja, para exatamente. possibilitar que vocês possam envolver, por exemplo, a vossa cadeia de valor. Se assim, pronto. Aqui a Ana Madeira do NEIA está a pedir depois o link Sim, para. Ok, pronto. já partilhei o link. Pronto. Ou Lá Ana, está, não este é se o link para a preocupe. nossa academia geral. Exatamente, pronto. Vai lá estar disponível e, portanto, vai ser a partir dos próximos dias que isso vai estar disponível e gratuito, portanto, é uma boa forma também até de de capacitarem organizações com quem vocês têm relação e que possam ter interesse neste tema. Pronto. Agradecer a todos e a todas terem participado neste webinar. Qualquer dúvida que tenham, enfim, enviem-nos um e-mail ou telefonem, ou enfim, nós estamos cá para ajudar neste processo. E portanto, para quem vai de férias, boas férias, uma vez que já está em junho, né? Para quem não vai de férias, bom trabalho.
E, portanto, nós ainda não vamos de férias, portanto, vamos continuar a trabalhar e, portanto, obrigado a todos e a todas e um bom fim de semana. Muito obrigado a todos e a todas. Obrigada. Pronto, Diogo, Obrigada.